Oi, pessoal. Eu me chamo Jéssica, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí e hoje nós vamos tratar de um assunto do primeiro ano do ensino médio, que se chama Consumo, Conservação e Sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações vindouras satisfazerem suas próprias necessidades. Ou seja, é a nossa forma de viver hoje de uma forma que não afete as gerações futuras, os nossos filhos, nossos netos, etc. No mundo, observa-se que o homem é o centro e que a satisfação das suas necessidades é o mais importante. O ambiente deve nos servir da forma que nos for conveniente, esquecendo que também somos parte da natureza. Nós, seres humanos, temos certas atitudes, às vezes, que realmente a gente só pensa em si, a gente não pensa em que vai estar prejudicando o meio ambiente. É necessária a reconexão das pessoas com o meio ambiente, afinal somos parte dele e tudo que fazemos está interligado nesse grande complexo sistema que se chama planeta Terra. Tudo o que nós fazemos vai estar interligado à natureza, à Terra. Então nós temos que pensar bem nas nossas atitudes se realmente está sendo, digamos que, aprovado pelo meio ambiente. Vivemos em um momento único na história da humanidade, em que temos a oportunidade de construir uma sociedade baseada em valores e princípios, respeitando toda a diversidade, peculiaridade e complexidade de todas as formas de vida. E isso tem a ver com nossa própria existência. Sim, nós estamos em um momento em que nós podemos mudar de atitude, em que nós podemos tentar começar a melhorar o mundo. Podemos ter atitude do tipo de plantar uma árvore, de economizar, de não usar produtos que agridem o meio ambiente, porque hoje nós temos aí a TV ensinando, a internet, professores, o que a gente deve e o que não deve fazer para ajudar a natureza. E o que o nosso consumo e a falta de sustentabilidade causa realmente no planeta. Causa impactos sobre a biodiversidade. A comunidade científica internacional, governos e entidades não governamentais ambientais vêm alertando para a perda da diversidade biológica em todo o mundo. Ou seja, nós seres humanos estamos sim afetando o restante da diversidade biológica. A intervenção humana em habitats aumentou significativamente. Biomas estão sendo ocupados, extensas áreas de vegetação nativa foram devastadas. Nós sabemos do grande número de devastação, de queimadas em vários ambientes naturais, em várias florestas. Então, vários biomas estão sendo realmente ocupados por causa da intervenção humana. Como resultado da ocupação humana, a Mata Atlântica, por exemplo, ficou reduzida a 7% de sua vegetação original. Temos aqui o exemplo da Mata Atlântica no ano de 1500 e no ano de 2014, tudo devido à intervenção humana para a construção de cidades. Os principais processos responsáveis pela perda da biodiversidade são perda e fragmentação dos habitats, introdução de espécies exóticas, sim, toda vez que uma espécie exótica é introduzida em um local, há alterações naquele meio. Exploração excessiva de espécies de plantas e animais, caçadores, por exemplo, pescadores que pescam os peixes, matam os animais e não esperam seu período de reprodução. Isso ocasiona na exploração excessiva e até na extinção de algumas espécies. Contaminação do solo, água e atmosfera por poluentes. Nós sabemos que nós jogamos lixo na água, no solo,
e isso tudo ocasiona nas mudanças climáticas. A explosão demográfica e suas consequências. O tamanho da população depende de dois fatores: taxa de natalidade ou de nascimento e taxa de mortalidade. No passado, a resistência ambiental foi muito maior do que hoje. Doenças, fome, guerras e epidemias resultavam numa taxa de mortalidade bem alta. Ou seja, no passado, as pessoas morriam mais. Com o avanço da medicina e das condições de nutrição, reduziram essa taxa. As pessoas vivem mais hoje do que antigamente. O crescimento das populações atualmente parece estar mais ligado à diminuição da mortalidade do que ao aumento na taxa de nascimentos. Nós sabemos que hoje as pessoas têm menos filhos do que antigamente, mas elas vivem mais. Então, nisso se dá a explosão demográfica. E algumas das consequências do impacto do crescimento populacional é a maior demanda de alimentos, ou seja, necessidade de mais áreas devastadas para a agricultura, maior demanda de produtos industrializados, ou seja, maior consumo de energia, mais hidrelétricas são construídas, e o aumento do lixo, porque quanto mais casas, mais pessoas, mais lixos vamos ter. Maior produção de resíduos, como eu já falei, vai ter um aumento no lixo, devido a mais pessoas, mais produtos serem consumidos, mais lixo jogado no ambiente, esgotamento dos recursos naturais, como petróleo. E aqui temos uma representação da explosão demográfica, do mundo cheio de pessoas sem ter lugar para a natureza. A poluição e os poluentes. A poluição, seja ela da água, do ar ou do solo, pode ser definida como o acréscimo de materiais ou de energia ao ambiente em quantidades que causem uma alteração indesejável e possa ameaçar a sobrevivência ou as atividades do ser humano e dos demais organismos. Então, toda vez que a gente acrescenta materiais na natureza, que não é no lugar dele, há uma alteração ali naquele meio e que realmente possa ameaçar a sobrevivência nossa e dos outros organismos. O fator que causa a poluição chamamos de poluente. E aqui temos exemplos de alguns poluentes: partículas em suspensão, como exemplo, tipos de poeira lançado no ar pela indústria, como pó de cimento, compostos orgânicos voláteis, materiais como gasolina, solvente, produto de limpeza, dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico, né, que é o subproduto normal das combustões, da respiração de animais e plantas. E sua concentração está crescendo e é um dos principais responsáveis pelo incremento do efeito estufa, que leva ao aquecimento global. Monóxido de carbono, que é um gás invisível, mas que favorece o aparecimento de anemias. Óxido de nitrogênio e de enxofre, que ambos diminuem a capacidade da formação de anticorpos, são responsáveis também pela chuva ácida. Chumbo e outros metais pesados. O chumbo é muito perigoso, mesmo em baixas concentrações, danifica as células do sistema nervoso, podendo levar à morte. O ozônio, embora a gente saiba que é importante devido à camada de ozônio, só que ele é altamente tóxico para animais e vegetais. E ele, próximo ao solo, é um forte poluente. Materiais tóxicos, como benzeno, cloreto, vinina e amoniato. E depois vocês podem pausar o vídeo e ler essa tabela com mais calma. E temos aqui um exemplo de um rio poluído. Aí está cheio de substâncias que não poluem só o rio, mas a mata ao lado, o ar e o solo, prejudicando todos os organismos vivos que vivem nas proximidades. Inversão térmica. Normalmente, as camadas inferiores da atmosfera são mais quentes que as superiores. O ar quente, menos denso, sobe, carregando os poluentes e é substituído por ar frio. No entanto, em determinadas épocas, as camadas inferiores podem ficar mais frias,
Como consequência, o ar não circula verticalmente e a concentração de poluentes cresce. Então, é isso que acontece. No fluxo normal, a superfície da Terra é mais quente e as mais acima vão esfriando. Na inversão térmica, devido à poluição, o ar frio fica na superfície da Terra juntamente com os poluentes. Temos aqui um exemplo de inversão térmica em uma grande cidade, onde há concentração de poluentes com a inversão térmica. Chuva ácida. As chuvas ácidas se formam através da queima de combustíveis por automóveis e indústrias que liberam na atmosfera óxidos de enxofre e de nitrogênio. Esses gases reagem com a água da chuva, formando ácido sulfúrico e ácido nítrico, que acidificam fortemente. E quais são as causas da chuva ácida? O que ela prejudica? Ela prejudica ecossistemas terrestres e aquáticos. Sais tóxicos são absorvidos pelas plantas, causando degeneração de florestas, ocasionam problemas no desenvolvimento e sobrevivência de muitos animais e danificam monumentos de mármore com valor histórico. A chuva ácida não ocorre só em países industrializados, é um fenômeno mundial. As indústrias de alguns países têm construído chaminés altíssimas na esperança que os gases emitidos se dispersem sem prejuízo para o ambiente. Porém, os ventos levam essa substância a milhares de quilômetros de distância. Ou seja, as indústrias, como mostra na foto, elas fazem chaminés altíssimos, pensando que aquela poluição o vento vai levar para longe. Só que realmente o vento leva para longe, só que onde a poluição para, onde esse material vai parar, ali acontece a chuva ácida. E aqui temos um exemplo do que a chuva ácida causa ao ambiente. Vemos aí uma mata super devastada. Outro problema é o buraco na camada de ozônio. A radiação ultravioleta é muito prejudicial para o material genético e causadora de câncer de pele. É normalmente filtrado pela camada de ozônio, que há ao redor da Terra. Só que em 1985 observou-se um buraco nessa camada, pouco acima do Polo Sul, em que a quantidade do gás havia sido reduzida em 50%. E então os raios ultravioletas passam com mais facilidade para a Terra. Essas falhas na camada de ozônio são provocadas por gases do tipo clorofluorcarbonos, usados em geladeiras, ar-condicionados e também nas latas de aerosóis, isso mesmo, nos nossos sprays antitranspirantes. O gás escapa para a atmosfera e libera átomos de cloro que reagem com as moléculas de ozônio, transformando em oxigênio. Só que temos uma boa notícia que em 1980 foram proibidos o uso de clorofluorcarbonos. E então é isso que acontece. Onde há o buraco na camada de ozônio, os raios solares entram com mais facilidade na Terra. E aqui temos o exemplo da localização de onde está o buraco na camada de ozônio. E isso tudo gera o aquecimento global. A temperatura média da Terra vem subindo e o aquecimento global vem acelerando. E a influência humana sobre o clima é clara. Tudo falado aqui até agora foi causado devido à nossa influência, à nossa falta de responsabilidade com a natureza, principalmente das grandes empresas e indústrias. A atmosfera e os oceanos têm se aquecido e a quantidade de neve e gelo tem diminuído. O nível do mar tem se elevado. Ou seja, daqui a uns anos, se a gente não mudar de atitude, a devastação vai ser muito grande sobre a Terra. Declínio nas temperaturas mínimas extremas e aumento nas temperaturas máximas extremas. Aumento dos mares. A temperatura média global pode sofrer uma elevação de 4,8 graus Celsius por volta de 2100, ou seja, não está muito longe. E temos aqui um exemplo de como será se realmente
as geleiras forem aquecendo. Os animais vão morrer porque não vão ter lugar para viver. E aqui temos o exemplo da seca, devido à falta de chuva por causa do aquecimento global. E como amenizar os impactos através do consumo consciente? Reflita antes de adquirir um produto, planeje suas compras e evite fazê-las por impulso, até porque você vai estar diminuindo a quantidade de lixo que você vai ter na sua casa, que vai jogar na natureza. Evite desperdício de água e de eletricidade, né? Você pode ter várias formas de evitar desperdício de água. Recicle e separe papéis, vidros, embalagens plásticas e resíduos orgânicos e entregue-os em locais de coleta seletiva. Né? Em vez de você jogar no lixo, muitos materiais podem ser reciclados. Se você mesmo não souber fazer produtos com materiais recicláveis, você pode entregar para pessoas que sabem. Informe-se e conheça as práticas de responsabilidade social das empresas em relação ao meio ambiente. Hoje, muitas empresas se preocupam com o meio ambiente e usam materiais que não agridem tanto a terra. Exija de candidatos e governantes propostas e ações que estimulem o consumo consciente. Os nossos governantes, eles têm poder para tentar fazer a diferença, para colocar praças na cidade, praças ambientais, para colocar lixeiros na cidade, para que as pessoas possam jogar nos locais adequados. Reavalie constantemente seus hábitos e procure conservar a natureza. Aqui temos exemplos de o que nós podemos fazer: usar sacola ecológica reutilizável para evitar o descarte das sacolas de plástico na natureza. Usar escovas de dente de bambu, pois as escovas de dente de plástico demoram anos para se recompor. Até shampoo, condicionador, já tem em embalagens mais sustentáveis, embalagens de papéis. Você pode reciclar, como aqui temos um vaso feito de litro de refrigerante, e usar energia solar, dentre várias outras opções. Atividade para avaliação. Você vai produzir um texto sobre sustentabilidade, como ter uma vida mais sustentável no aspecto socioambiental. E vocês vão enviar para este e-mail, valendo 10 pontos. Caso vocês precisem de mais informações, aqui está a bibliografia utilizada.